Boa tarde. Voltamos com o São Carlos agora em entrevista e agora recebendo o nosso amigo Flávio Okamoto, ele que é promotor de justiça e cuida da curadoria do meio ambiente e também urbanismo. Então nós vamos conversar com ele que lutou muito aí para que a cidade ganhasse, né, essas obras aí de combate às enchentes, principalmente as obras da empresa Rumo. Para quem não sabe, é concessionária do transporte ferroviário, é essa empresa que comanda todos esses trens que passam aqui em São Carlos, onde passa aí boa parte do PIB do Brasil diariamente, aí, principalmente em grãos, em açúcar, em álcool, em combustível e outros produtos aí, que é uma verdadeira loucura. Cada composição daquela que passa são 100 vagões, 120 vagões, né? Uma verdadeira loucura. Então, nós vamos conversar com ele a partir de agora. Antes de mais nada, prazer recebê-lo aqui, promotor. Como é que o senhor vê essa questão das enchentes aí? A gente sabe que o senhor foi um dos grandes responsáveis, principalmente pela empresa Rumo, ser condenada pela Justiça Federal e ser obrigada a fazer essas obras. Ela não fez de bom coração e nem de iniciativa própria. Ela fez de forma obrigada pela Justiça. Foi isso mesmo, doutor? Boa tarde, eu agradeço o convite aqui de São Carlos agora. Isso começou lá em 2020, né? Quando a promotoria instaurou vários inquéritos civis, várias investigações, uma por bacia hidrográfica aqui de... Quantas bacias tem em São Carlos? O senhor sabe? Foram 7 inquéritos civis, né? Mineirinho, Monjolinho, Gregório, Simeão, Tijuco, mais um problema na Washington Luiz, que a gente pode falar mais para frente, né? E o 7º agora eu não me recordo de cabeça, mas foram 7 inquéritos civis para tratar das inundações, né? O Santa Maria do Leme. Também tem um inquérito civil, que é uma grande preocupação agora para o futuro, né? Mas, enfim, a gente instaurou isso em março de 2020 e até foi bom que a gente fez isso antes, porque em novembro de 2020 a gente teve aquela chuva terrível, né? Que causou esse caos aqui na Praça do Mercado, subiu o asfalto ali na Episcopal, vários carros, caminhão, enfim, todo aquele problema. E o problema maior naquele momento realmente era na Rotatória do Cristo, em razão da passagem da água do Rio Monjolinho por baixo da ferrovia ser absolutamente insuficiente. A gente tinha um gargalo ali muito grande, num ponto que é importante porque ele recebe a confluência de vários rios, né? Desce o Mineirinho lá da USP 2, do shopping, vem o Tijuco Preto ali na USP, vem o Santa Maria do Leme e o Monjolinho ali na região do Cartódromo, e ainda junta com o Simeão e com o Gregório, né? Ali justamente depois do Sesc, ali na Rotatória do Cristo. Então, eram muitos córregos correndo para lá e um gargalo impedindo que essa água fluísse certinho, né? Aquela obra, aí o senhor entrou com as ações, aí tramitou, a empresa Rumo não queria fazer de momento, foi até ser condenada, foi isso? Então, havia um projeto já antigo da prefeitura do que deveria ser feito ali. Certo. Pelo que eu me recordo, na época o orçamento era de mais ou menos 10 milhões de reais para fazer essa obra. Certo. E num primeiro momento, realmente, a empresa se negou a fazer a intervenção, alegando que a ferrovia era anterior a esses problemas de drenagem e que a culpa era do município, que tinha permitido o surgimento de loteamentos novos, impermeabilização, né? E que tinha aumentado o fluxo de água para aquele local. Mas, na época, a gente tinha um contato excelente com o Ministério Público Federal, né? O Dr. Marco Antônio Barbosa, que já foi embora. Era meu amigo de longa data, da época que a gente residia em Avaré ainda. E o Dr. Marco, então, ajuizou essa ação na Justiça Federal, né? Numa parceria Ministério Público Federal e Ministério Público Estadual. Ele conseguiu uma ordem, né? Primeiro uma liminar, a Rumo interpôs um recurso, conseguiu protelar isso um pouco, e quando ela conseguiu essa protelação da solução, veio essa grande chuva e levou a linha do trem embora, né? Ele chegou a levar a linha do trem? Chegou a levar a linha do trem. Caramba, onde foi isso? Ali na passagem do Monjolinho. É? Chegou a cair. Caramba, né? Isso eu não sabia, não. Chegou a cair. Caramba. Então a gente brinca, né? Eu sei que é uma coisa séria, mas a gente fala que a natureza deu razão pra gente. Né? Deu a resposta dela também. Falando que tinha um gargalo que tinha que ser tirado, né? Eles teimando que não, mas, enfim, a natureza
mostrou que o Ministério Público estava com razão nesse caso. E depois veio uma sentença, né, na Justiça Federal, obrigando a Rumo a cumprir alguns prazos com relação a projeto e obra. E agora, todo mundo que passa ali pela Rotatória do Cristo pode ver, né, que é uma obra de muito porte mesmo, uma grande obra que foi feita. Uma das maiores da história de São Carlos, né? Foi muito grande mesmo, e eu tenho certeza que eles gastaram muito, mas muito mais do que aqueles 10 milhões que eles podiam ter gastado lá atrás, né? Se tivessem feito a intervenção. Mas aqueles 10 milhões, será que teriam resolvido, doutor? Como resolveu agora, parece? Então, agora a solução realmente é definitiva, né? Porque eles abriram o vão totalmente. O projeto antigo, ele era mais simples, né? E ele simplesmente aumentava a vazão ali. Colocava, eu não me lembro se eram aduelas, tal, maiores, né? Mas agora a solução realmente tá pronta, né? Eu me lembro, doutor, que no governo, acho que do Barba, se não me engano, ou do Newton do Barba, o DENIT liberou 4 grandes obras para São Carlos que eram obras de transposição da linha férrea. A primeira era na Praça Itália, a segunda era essa, que eu acho que era um projeto menor, mas era sob os trilhos na região do shopping. A terceira era o viaduto 4 de novembro, duplicar o viaduto, não criar aquela alça como fez agora, era duplicar. E a outra era passando a Avenida Burumbi por cima da ferrovia, um viaduto que ia ligar ali com a Faber-Castell. Mais ou menos isso. Tá pendente ainda. Tá pendente? Tá pendente. Então, mas aí eu quero complementar. Vou fazer um comentário aqui. Aí veio o seu Paulo Otomani, esse prefeito também, meu amigo, mas veio com um discurso que o trem ia descarrilar, que não sei o quê, que não dava pra fazer aquela obra ali na Praça Itália. Parou a obra. Ficou aquele discurso. Resumo da ópera. A cidade perdeu dinheiro, os projetos foram abandonados, e aí tiveram que correr atrás de tudo de novo. Se ele tivesse dado sequência, talvez essas obras já tivessem pronto há muito tempo. O que se pena. comenta, né? Não só na questão da enchente, mas a promotoria teve atuação firme contra a buzina do trem, né? Que ainda não é um problema não resolvido. A buzina do trem. Mas a gente já perdeu pelo menos 2 oportunidades de desviar a linha do trem, né? Tirar do centro da cidade. Mas você acha que é uma boa tirar do centro da cidade? Então, o argumento contrário é o seguinte, de que a cidade depois acaba crescendo e acaba alcançando a linha do trem de novo. Né? Como aconteceu em Araraquara, Mas você não acha que vai voltar, por exemplo, já estão fazendo uma linha São Paulo-Campinas. Certo. Estão com uma nova proposta. Agora que o projeto não é de agora, não. Já vem de alguns anos. Voltar o trem de passageiros. Agora com uma nova dinâmica, outro tipo de trem, etc. Muito mais rápido e tal. Moderno, trens modernos, mas estão voltando. Eu acho que a tendência é o trem de passageiros voltar com tudo, daqui a alguns anos, umas décadas. E a cidade que não tiver, a cidade que tiver, na minha opinião, a ferrovia já montada como terceiro gás, na minha opinião, sai na frente. Ou você acha que não? Não, pode ser. Nessa ótica dos passageiros, sim. O que preocupa a gente, né? Desviando um pouco o assunto aqui, passando para a buzina do trem, é que tem pessoas que realmente moram muito próximos, né? Eu já morei do lado da linha. Eu morei ali na Avenida Paulista. Então. E assim, como você Tremia disse, até a casa. as composições são cada vez maiores e cada vez mais frequentes. E a regulamentação interna, né, o regulamento operacional da Rumo, ele é muito ruim em relação às buzinas. Ele prevê buzinas mais frequentes e por mais tempo do que, por exemplo, as concorrentes, a MRS, por exemplo, né, que atua no Porto de Santos, que é uma das gigantes também. Os trens apitam muito menos. Eu estive de férias no Japão, julho do ano passado, o trem não apita. O trem passa no meio da cidade, trem bala, 300 por hora, não apita. É tudo uma questão de barreira física, de sinalização, de educação, né? Não precisa ficar buzinando, e o nosso foco, aqui explicando para o ouvinte, era só o período noturno, era das 10 da noite às 6 da manhã. Não precisa apitar em tantos lugares quanto eles apitam aqui em São Carlos, sendo que a gente só tinha 2 passagens em nível e agora vai ter uma só. Só vai ficar do CDHU, né? A da General já está quase pronto, não é? Então, o nosso pedido no processo era esse, que eles não apitassem no período noturno para que as pessoas tivessem o descanso devido e tal. Mas, enfim, vamos voltar para a enchente. Certo. E com o que foi feito isso? Eu acho que ali na região do shopping não tem mais enchente, eu tenho.
Então, com relação ao gargalo do Córrego do Monjolinho, não. Não, né? E eu estava comentando aqui contigo antes da gente entrar no ar, né? A gente também fez a obra da correção da entrada do Córrego do Mineirinho, que desce ali do shopping, no Monjolinho. Porque antes era uma embocadura de 90 graus, né? Quando a água do Monjolinho e do Gregório estavam descendo com muita força, funcionava como se fosse uma tampa ali para o Mineirinho. E é por isso que qualquer chuvinha que dava, ele passava por cima da avenida, né? Na Francisco Ferreira Lopes ali. Isso não vai acontecer mais também. E a gente olha sempre o global, né? Então, apesar da gente ter resolvido aí uma parte do problema, que era a passagem da linha férrea ali no Monjolinho e a desembocadura do Mineirinho, a gente tem vários outros problemas, né? Então, como eu disse no começo, Santa Maria do Leme, região do Cartódromo, é muito preocupante agora para o futuro. Mas o que a gente já fez? Já exigiu que primeiro a Secretaria de Obras na época, agora o SAAI, né, porque a drenagem passou para o SAAI em maio do ano passado, fizesse um projeto ali de todas aquelas passagens por baixo das ruas, né, tanto do Monjolinho quanto do Santa Maria do Leme, que são os pontos em que tem acúmulo de galho, de lixo, de mato e causam os entupimentos, né, quando tem muita chuva aí causam as inundações. E esse projeto já foi submetido à FEIDRO, né, para que eles consigam uma parte do fundo e uma parte de contrapartida do município para realizar essas obras na região ali do Santa Maria do Leme, né? Além disso, a gente tem projeto de drenagem na região da Electrolux, para desviar toda essa água que hoje desce a Tancredo Neves e cai na Rotatória do Cristo, e prejudica também o Parque do Bicão, todos aqueles problemas de inundação que a gente já teve no Bicão, né, de estouramento de tubulação, etc., para que essa água seja captada de uma maneira organizada, com boco de lobo, com galeria, e seja jogada depois da passagem do trem, lá perto da barragem já da hidrelétrica, né? Já resolve a questão do Medeiros e resolve melhor a questão aqui da rotatória, né? E tem o grande inquérito civil, aí sim, a maior investigação, que é a da região do Mercado, né, do Simeão com o Gregório, e que a gente fez muitas reuniões, contou com a colaboração de pessoas, engenheiros da cidade, professores, que ajudaram a montar esse termo de referência da licitação, né? E agora já tem a empresa contratada, já apresentou várias propostas de solução, dentre elas fazer um piscinão grande na frente do Fórum Cível, ali na região da Chaminé, e aprofundar o piscinão da Travessa 8, da Vila Prado, mais ou menos para que ele tenha o dobro da capacidade, e isso vai amenizar realmente bastante os problemas ali na região do Mercado. Por enquanto, as coisas vão continuar. Se chover forte, vai inundar. Vai inundar o centro de novo, se chover forte? Vai chover porque a gente fez o projeto, né, que era um grande problema de São Carlos. A gente não tinha nem como pedir dinheiro para o governo estadual, para o governo federal, porque não tinha projeto. Verdade. Então agora a gente tem o diagnóstico, tem o projeto e agora tem que ir atrás do dinheiro para executar a obra. Já tem um orçamento? Tem um orçamento, é muito dinheiro. É mais de 300 milhões. Parece que já está previsto no orçamento esse dinheiro para o ano que vem, né? Então, o governo municipal ele tá com as contas boas, né? E ele está com capacidade de pegar empréstimo, inclusive, como foi feito para recap, como acho que foi feito para iluminação, né? Então, me parece que a vontade aí do governo eleito é justamente tentar uma parte desses recursos com o governo estadual, governo federal. O governador até sinalizou durante a campanha, né, que ajudaria com essa questão das enchentes. E uma parte fazer financiamento, né? Porque o município está com essa capacidade de captar dinheiro, né? O senhor sabe que já teve gente que falou, não, a questão da enchente de São Carlos não tem solução. Aí eu falei assim, olha, que eu saiba, a solução só não tem para a morte. Para as demais coisas todas tem. Agora, é fácil? Não. É rápido? Não. É barato? Também não. Tem que fazer aos poucos e fazendo gradualmente para chegar uma hora que está solucionado. A não ser chover igual choveu em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, igual choveu. Acho que isso foi esse ano, né? Em São Sebastião. Aí não tem jeito, né? Sim. Coisa que foi o que aconteceu aqui em 2020, né? Foi. Em novembro de 2020, choveu mais de 200 milímetros em pouquíssimas horas aqui.
Então, assim, ainda que seja uma cidade preparada, ainda que a gente tivesse todo esse aparato pronto, talvez com 200 milímetros em poucas horas a gente tivesse tido problema mesmo assim, porque é uma chuva fora do normal. Mas a gente tem que contar com essa variável cada vez mais por causa das mudanças climáticas, né? Aliás, Porto Alegre só inundou porque os prefeitos passaram por lá, né, levaram na brincadeira, né? Foram irresponsáveis e não cuidaram das barragens. Tinha barragem, né, que impediria aquilo lá. Mas elas não tinham manutenção, né? E aí a água passou por baixo das barragens que deveriam conter a água, né? Então, o comentário que a gente sempre faz é que as coisas todas para melhorarem precisam de dinheiro. Então, a gente tem problema com lixo aqui em São Carlos? Tem muito problema com lixo, precisa de dinheiro. Né? Tem problema com iluminação? Tem problema, precisa de dinheiro. Né? Então, é até uma coisa desagradável, ninguém gosta de imposto, de taxa, né? De tarifa, mas a promotoria tem cobrado o governo municipal para instituir, principalmente, a taxa do lixo. Né? Claro que isentando o pessoal da periferia, o pessoal de baixa renda, né? Mas quem tem condição de pagar, tem que pagar a taxa do lixo. E só assim o município vai ter dinheiro para implementar as coisas como elas precisam ser. Né? Coleta seletiva em 100% do território, pensar um modelo melhor, não só de ecoponto, mas de descarte de resíduo de construção civil. A gente fez um investimento legal, né? Uma multa que a promotoria destinou lá para a usina da Proab, né? Para que esse entulho que a própria prefeitura produz ou que as pessoas que contratam caçamba, né, produzem, possa ser triturado e utilizado nas próprias obras da prefeitura sem custo, né? Porque antes a prefeitura, além de tudo, comprava esse entulho triturado para usar em estrada rural, em obra, né? Que é absurdo, mais de 1 milhão por ano. Né? Então, a gente precisa sim, da tarifa, né, para que os serviços corram bem. Na questão das enchentes, não tem tarifa, mas a gente precisa de orçamento. Se a gente pegar os orçamentos passados, né, aí não estou falando do governo do prefeito Ayrton, estou falando de vários governos para trás, e você pegar quantos por cento do orçamento foi destinado para drenagem, é sempre menos de 0,5%. Né? Então, fazendo uma analogia aí para o ouvinte entender, você está na sua casa. Você tem um problema de uma lâmpada queimada na garagem, que te incomoda. Agora, você tem um vazamento de água ou de esgoto na sua casa. Né? E você tem um orçamento que você só pode resolver um problema. Você vai resolver o problema da água do esgoto ou você vai trocar a lâmpada? Você vai trocar o piso, né, fazendo aqui a analogia com o asfalto, ou você vai investir na privada, na rede de água, né, potável da sua casa? Então, é uma questão de prioridade. Na minha opinião, saneamento básico é mais importante do que as outras coisas. Então, deveria ter mais investimento. O senhor falou da questão do lixo. Eu acho um verdadeiro, não culpando ninguém, mas ao mesmo tempo responsabilizando todos, os prefeitos passaram. Eu acho que eles tratam a questão do lixo como uma brincadeira de criança, sabe? Tem hora que parece isso, porque o lixo, o resíduo sólido, ele pode ser uma cadeia produtiva fantástica, empregar um monte de gente. Pode se fazer aí startups de reciclador, ensinar o pessoal a fazer reciclagem, fazer o produto de novo, vender para grandes empresas também, para pequenas, médias. Corumbataí aqui, que é uma cidade muito menor que São Carlos, dá um show em São Carlos nessa questão do resíduo sólido. Eles têm um projeto lá com a Unesp, o senhor conhece, Sim, né? eles distribuem os bags, né? Isso. Sim. Isso precisava ser feito em São Carlos, inclusive com as crianças, inclusive nas escolas, já ensinar, para mudar a mentalidade, entendeu? Sim. A gente pode até marcar uma outra oportunidade. Falar só disso, né? A gente tem um trabalho forte em resíduo, né? Promotoria participa no mínimo de 2 reuniões por mês, só para tratar da questão de lixo, né? E agora, para esse ano, a promotoria exigiu que fosse colocado no orçamento, né? Um plano de coleta seletiva. Então, vai ser elaborado, nesse ano de 2025, um plano municipal de coleta seletiva e um plano municipal de resíduo de construção civil, né? De entulho, porque a gente tem esses problemas da coleta seletiva ser parcial na cidade, né? E dos entulhos serem jogados em qualquer lugar. A gente tem mais de 80 pontos viciados de descarte de lixo na cidade. Então, essas são duas bandeiras, duas coisas importantes que a gente quer que sejam resolvidas a partir do ano que vem. O que São Carlos faz é jogar riqueza no lixo. Jogar riqueza no aterro, diminui
tempo de vida do aterro, só causa problema, né? E outra, doutor, outra coisa que me arrepia é o seguinte, eu constato todo dia, pessoas, às vezes com até boa formação, pessoas de uma categoria econômica até elevada, e fazem, às vezes, o que uma pessoa mais simples, às vezes mais Não ignorante, sabe faz também. descartar o lixo, né? Não, joga no chão mesmo. Joga latinha de cerveja no carro. Sim, Joga já no vi. meio da rodovia, na rua. É ridículo, né? É. Como é que pode A fazer questão da isso? educação realmente precisa melhorar muito, né? A gente tem trabalhado em parceria com a Diretoria Regional de Ensino, com a professora Débora, né? Que é uma pessoa espetacular. Muito de boa. E a gente criou a figura dos embaixadores ambientais, né? Para Que legal. trabalhar essa questão, Nas escolas estaduais? para trabalhar bastante essa questão da É. educação Quem ambiental. são os embaixadores? São 2 alunos eleitos pelo Grêmio de cada escola, Olha que legal. na Não conheço, região, não. em toda a região da Diretoria de Ensino de São Ah, não Carlos. conheci isso, não. É. Ah, legal. Ô, doutor Camoto, o Jeff Souza diz, boa tarde. Colocar vagas de carro no mercado municipal não pode piorar o caos em dias de alagamento na região? Não seria melhor pôr mais árvores, bancos, etc.? Tá falando sobre um período aí em que a prefeitura pintou lá na Praça Sei, as vagas. Maria Resitana vaga para carro. Eu também achei estranho lá, porque eu já, desde Castro Alves, né? Ele dizia, a praça é do povo como o céu é do condor. Eu acho que não tem nexo fazer estacionamento no meio de uma praça. É Jeff, né? É. Ô, Jeff, muito boa sua pergunta. Eu vou usá-la para responder de uma maneira mais ampla, né? Essa questão da impermeabilização do solo, né? Da gente ter asfaltado, da gente ter colocado cimento, calçada, né? Praticamente em toda a cidade, ela aumenta muito a velocidade da água, né? Impede o solo de absorvê-la. E isso é a maior causa das enchentes que a gente tem como são hoje, né? A água chega muito rápida no fundo de vale e causa esses danos todos. Então, a promotoria tem um procedimento aberto, né? A partir de um projeto de lei apresentado pelo vereador Roselei, né? Com relação à chamada cidade esponja, né? Então, ela visa implantar na cidade de São Carlos o conceito de cidade esponja, que nada mais é do que aumentar as áreas permeáveis, né? As áreas sem asfalto, sem cimento, para que essa água da chuva possa ser infiltrada de uma maneira mais eficiente. Então, a gente já abriu o procedimento, a gente já criou uma comissão de técnicos, né? Já fez 2 reuniões com os técnicos e com o SAAI, inclusive, para que a gente mude algumas coisas no Código de Obras e nas diretrizes de novos empreendimentos imobiliários em São Carlos, para que, a partir do momento em que você pegou uma área rural, transformou ela em urbana e loteou, a água que corre, né, para baixo, a jusante daquele empreendimento, não seja uma gota além do que corria antes dele ser implantado, né? Que ele absorva toda a água da área que ele impermeabilizou. Tá? E hoje o Código de Obras, como ele está, ele tem alguns escapes, algumas falhas que permitem que os empreendedores não cumpram algumas exigências, né? Então a gente já sentou para mudar essas diretrizes do SAAI, que é quem mexe com drenagem agora, e a gente provavelmente vai sugerir algumas pequenas alterações no Código de Obras, né, para evitar que isso aconteça. E incorporar o conceito de solução baseada na natureza. Então, como a gente tem em São Paulo em vários bairros. Quando a gente tem uma rotatória, por exemplo, né, no meio da rua, ela tem um jardim que recebe água e infiltra. A gente tem vagas de garagem que podem ser feitas de maneira permeável, né? Pode ter jardins de chuva. Em algumas escolas aqui de São Carlos já foi implantado esse conceito de jardim de chuva. Então, a ideia é aumentar, né, estimular, tanto na parte privada quanto na parte pública, que São Carlos tenha mais árvores, mais áreas que possam infiltrar água da chuva. Aliás, doutor, o senhor deve ter conhecimento, São Carlos tem uma coisa que poucos municípios têm, que é o IPTU verde, né? A pessoa que não impermeabiliza o solo, né? Deixa lá o seu terreno na terra mesmo, para falar no popularzão assim, né? Que não coloca cimento, não coloca lá no seu quintal, deixa permeável, paga menos IPTU. Talvez uma saída fosse até aumentar o desconto, né? Sim,
Ou pessoa. fazer exigências que fizessem sentido mesmo, né? Que realmente mostrassem resultado. Esse ponto que você tocou é importante para mostrar, assim como na questão do lixo, a parcela que o cidadão tem na solução do problema. Tanto na causação do problema quanto na solução, né? Assim como na questão do lixo a gente falou que falta educação, que as pessoas descartam em qualquer lugar, não separa o reciclável, né? Na questão da enchente, a pessoa que recebe a unidade residencial, né, com área permeável, consegue o habite e depois vai lá e cimenta tudo, ou arranca a árvore da frente de casa e cimenta, mete piso, ele está contribuindo para a enchente. E ele tem que ter consciência disso, né? Cada um tem que fazer a sua parte. Então, não é à toa que no Código de Obras, no Plano Diretor, enfim, a gente tem os coeficientes, né? Olha, para um imóvel de tantos metros quadrados, uma parte, né, tantos por cento, tem que ser permeável. É por causa justamente da prevenção de inundação. Então, se as pessoas burlam a lei e fazem esse tipo de coisa, elas estão contribuindo para que a gente continue tendo enchente em São Carlos. Muito bem, doutor. O Will diz o seguinte: Flávio, estava acontecendo o desassoreamento do curso do córrego. Por que parou? Pois o cheiro forte continua. E sexta-feira está com espuma no curso do rio, bem na curva do Joinha. Tá falando do Monjolinho na curva do Joinha. Ali a gente tem um problema crônico, né? A gente pode ver que toda chuva grande tem algum problema de deslizamento ali do talude, da margem, né? A promotoria já pediu oficialmente, né, que o SAE faça uma avaliação de toda a margem, todo o talude do Monjolinho, principalmente. Se você caminhar ali pela Pereira Lopes, você vê que em várias partes já tem uma erosão cavando por baixo da calçada, por baixo da rua. Então, se a gente tiver chuvas muito severas agora nesse período, nesses meses agora que se seguem, a gente vai ter problema ali, né? E a solução que vem sendo dada sempre é paliativa, né? Sempre se decreta emergência, alguma coisa assim, e se joga aquele rachão com cimento, né? Só para resolver o problema parcialmente. Com relação ao cheiro, a gente teve alguns problemas graves, né? Na rede de esgoto, rompimento de coletor, né? Rompimento de interceptor de esgoto. Que para explicar para as pessoas, né, o nosso esgoto ele desce por gravidade até o ponto mais baixo, que é justamente a margem do rio. Quando esse tubo que junta todo o nosso esgoto do lado da margem do rio rompe, ele extravasa imediatamente para o rio. Então, esse cheiro mal que a gente conviveu por quase 6 meses agora no começo do ano, né, ali no Monjolinho, Inclusive ali perto do cartódromo também estava muito ruim o cheiro, muito ruim o cheiro. Foi por causa disso. Mas, até onde eu sei, né, após vários apontamentos de pessoas, reclamação pela imprensa, ofícios da promotoria e tal, muitos desses problemas foram consertados, né? A gente fez a substituição dos tubos desses coletores interceptores numa área muito grande, ali próximo ao espraiado, e agora que a gente estava com aquele problema de contaminação da água antes dela ser captada para tratamento, né? Eu ia falar desse assunto depois também. A gente pediu... Contaminação na água, inclusive tem entidade no meio ambiente, né? A gente pediu agora um projeto de substituição do coletor de esgoto ali na região do córrego Ponte de Tábua. Onde que é isso? Ali perto do Tangará, Afagá, ali na região de São Carlos 8. Entendi. É um dos córregos, são 2 córregos, é o São Rafael, que até dá o nome para o bairro ali, e o Ponte de Tábua, que desaguam no Monjolinho antes do espraiado, né? E as amostras de qualidade da água mostraram que a água do Ponte de Tábua, ali próximo do Monjolinho, estava terrível. Doutor, qual que é aquele córrego que existe quando você falou do Tangará, quando você pega Benjamin Lopes Osório e vai embora nela, e depois entra naquela vicinal e anda mais um pouco, ali tem um córrego. Qual que é? Nossa, por nome de rua eu não vou saber te dizer. É aquela via que existe, aquela principal ali do Tangará, que passa em frente, ou uma... Se for o que margeia do lado direito as propriedades rurais, é o São Rafael. Esse é mais limpo.
Ah, tá. Agora, se for do meio, que passa no meio do bairro, deve ser esse que você está dizendo, é o córrego Ponte de Tábua. Ele, na nascente dele, a qualidade da água é muito boa. Conforme ele vai se aproximando do Monjolinho e passa no meio dos bairros, a qualidade da água fica muito, muito ruim. Monjolinho nasceu onde? Monjolinho nasce muito para cima, à direita, vem da região ali da... Vixe, para trás do Tenda Atacado, para dentro. Ah, é ali? É, Nossa. bem para dentro ali, na zona rural mesmo, né? Que mais que eu estava te dizendo disso? Estava falando da contaminação. Se vocês tinham Enfim. reuniões e Então, tal. e daí foi exigida, né, a exibição de um projeto de substituição do coletor ali do Ponte de Tábua, porque a única explicação para a água estar tão ruim ali é extravasamento da rede de esgoto, né? São Carlos, dentre outros problemas, tem esse problema da idade, tanto da rede de água quanto da rede de esgoto, que precisa ser substituída. E, mais uma vez, precisa do quê? Orçamento. Dinheiro. Né? Então, a gente precisa, como eu disse lá no começo, dar prioridade porque é importante. Por que a gente tem falta de água? Claro, não choveu, foi um ano atípico, ruim. Agora, a gente perde cerca de 40% da água tratada depois da estação de tratamento de água. Né? Isso é um absurdo. Quase né? metade. É absurdo. Não é? E isso por quê? Porque tem gente que faz gato, porque tem vazamento, né? Rede antiga. Então, a gente precisa, sim, de investimento para substituir as redes antigas e para criar o que a gente chama de distritos de medição. Então, a gente coloca um medidor na adutora que está levando água para um determinado bairro e sabe quanto entrou. E depois faz a soma de todo mundo que pagou água e vê quanto foi pago. Né? E a partir disso, o SAE tem como fazer um trabalho de procurar as ligações clandestinas e os vazamentos. Né? E com telemetria, né, com esse acompanhamento dos dados em tempo real, eles conseguem direcionar as equipes de manutenção ou de fiscalização para onde tenha mais desvio ou mais perda. Né? Certo. Tem mais uma pergunta aqui. Renanxis, eu acho que é. Reocupação em busca de um sonho. Renanxis tem 9 anos já. Renanxis até hoje não entregaram os terrenos, não deixa construir. Renanxis foram lá, fizeram ruas, colocou poste, mas não iluminação. O que é isso? Eu Sim. não sei onde é esse Renanxis. Busca de um sonho, na área institucional, ali no Araci, do lado da escola Luiz Viviane. Né? Era uma área pública, destinada a você colocar escola, posto de saúde, enfim, equipamentos, né, públicos, mas que foi invadida já faz bastante tempo. E como estava consolidada, né, já eram muitas famílias, difícil remoção, problema social muito grande, o município optou por fazer a regularização dessa ocupação. Né? E aí existe um processo já tramitando há bastante tempo e havia uma empresa que foi contratada, né, para fazer esses projetos e tal. E, infelizmente, isso está patinando. Né? Eles chegaram a fazer o levantamento das pessoas, fizeram um projeto ali de como seria as áreas comuns, o arruamento. E agora, pelo que eu me lembro, eles estavam aguardando a apresentação dos projetos das unidades residenciais, né, para que elas pudessem ser construídas. Mas, infelizmente, é um problema de difícil solução e que ainda vai algum tempo. Muito bem. Recanto das Oliveiras, é isso mesmo o nome lá? Sim, sim. Por curiosidade, onde Judas traiu Cristo, Recanto das Oliveiras, é isso? É longe. Na Bíblia? Na Bíblia? Não sei. Se não me engano, é. Não lembro. Mas, Recanto das Oliveiras, como é que está a situação lá? Lembro que teve um protesto tempos atrás, depois eu até falei com o senhor. Foi. E aí veio uma outra decisão, né? Cancelando o Veio despejo dos caras. Isso. Teve uma decisão do Tribunal de Justiça suspendendo a ordem do próprio Tribunal de Justiça. Né? É inacreditável. Então, a gente está no aguardo do julgamento desse agravo. Né? Eu tenho certeza que vai ser desprovido, né? Porque é bom até esclarecer para o ouvinte, esse processo já foi até o Supremo. E não né? resolveu?
e o Supremo disse que eles têm que sair de lá, Ah, não é? Então não cabe mais recurso absolutamente nenhum. O problema ali não é, privado, não é dinheiro, né? Não é simplesmente uma reintegração de posse, ali é um problema ambiental, ali é uma área de preservação permanente, né? E, enfim, a gente vai aguardar o julgamento no Tribunal de Justiça. Quando o Tribunal de Justiça disser que pode, a gente volta com as tratativas ali para a desocupação do local. Tem uma possibilidade agora nova, né? Que foi inclusive o argumento que eles usaram, de que essas famílias que desejam permanecer na área rural sejam remanejadas para a área do Capão das Antas, tá? Então, se realmente o reassentamento ali, o assentamento do Capão das Antas for para frente pelo INCRA e tal, há a possibilidade dessas famílias serem levadas para lá. Entendi. Tá? Aí eles vão já ser destinados para esse local, né? Exato. Não vão ficar na rua. E lá, para o ouvinte entender, lá foi aí era uma área do atual prefeito Arthur Garcia, né? Depois teve um casal lá que travestidos de empresários, de donos, né? E lotearam o local, que não era deles, né? Exato. Se apropriaram de algo que não era deles e começaram a vender, né? Relotear e vender os lotes. Exatamente. Pegar o dinheiro, né? E as pessoas não tinham título de propriedade, tinha aquele contrato de gaveta, é isso? Por isso que quem está lá acha que tem razão sem ter. Mas eles compraram de quem não era dono. Né? Não tem como. Então, a gente faz mais uma vez a seguinte analogia, né? Uma pessoa bate na sua porta, lá toca a sua campainha e diz assim, ó, vim buscar o meu carro. Você fala assim, não, mas que carro? Você fala assim, não, me venderam esse carro aqui que está na sua garagem. Fala, não, mas quem que te vendeu? Ah, o fulano. Não, mas o fulano não é dono desse carro, esse carro é meu. Né? Então, assim, como é que você acha que tem direito de ficar num lugar que não é seu? Né? E não pode ser esse o argumento. Mas, como eu disse, o problema não é nem de posse, né? A área ali era do Ayrton, agora voltou a ser, né? Houve reintegração de quem abandonou voluntariamente, mas a questão não é essa. A questão ali é ambiental, né? Então, mesmo depois da desocupação, o proprietário, seja o prefeito Ayrton, seja outra pessoa, não vai poder fazer absolutamente nada ali, a não ser colocar mato, né? Essa é a questão. E as pessoas às vezes levam essas coisas na brincadeira, acho que o promotor não tem razão, a justiça não tem razão. Mas é aquela tal história, o planeta só está como está, com esses chamados extremos climáticos, por conta disso. Vai destruindo aqui, vai destruindo lá, não é? Tanto que a palavra de ordem hoje é sustentabilidade. Igual na campanha política mesmo para presidente, eu lembro que Simone Tebet falava assim, não é agronegócio contra o meio ambiente, ou meio ambiente contra... É agronegócio e meio ambiente juntos. Se não mantiver o ambiente, é igual a Marina Silva fala, ministra, se não tiver a mata, não tem a água, não tem a chuva, e não tem... Se for passar o rodo em tudo, passar o arado em tudo, só para plantar produtos para alimentar, vocês vão também destruir as matas, aí nós estamos ferrados mesmo. Isso. E ali aquela área é dentro da PREM de São Carlos, né? Para quem não sabe, a PREM, gente, é a área de recarga de aquífero, Exato. Dos mananciais e ali que abastecem a água. passa O feijão tá muito o feijão próximo. que abastece São Carlos, não é? Exato. Passa ali. Exato. Então, assim, o motivo é muito maior do que as pessoas acham aí, enfim, que o pessoal acha que é vontade minha, é convicção minha. Eu vim para cá em 2017, essa sentença é de 2013, né? Eu sou a favor do seguinte, doutor. Eu acho assim, a única coisa que nos garante a cada um seus direitos é a lei, a Constituição. Então, eu acho que tem que ser seguida rigorosamente a lei. Agora, a lei não é boa, a lei está errada. Então, lutemos para mudar a lei. Isso. Agora, a partir do momento que a lei é um contrato social, e a partir desse momento, você tem que cumprir, gostando ou não. Ninguém gosta de pagar imposto, como você falou. Sim. Ninguém gosta. Vai chegar agora janeiro, tem PVA, IPTU, ninguém gosta de pagar, sabe? Muitas pessoas também não percebem o seguinte, né? Tomara que agora a reforma tributária mude um pouco isso. Mas tem muita gente que acha que paga imposto também só quando ele compra alguma coisa. Não, melhor, só quando ele paga aquele imposto que é IPTU, IPVA, isso aí. Não, você paga imposto toda hora. Quando você toma um café lá na padaria, quando você vai escovar os dentes, tem um creme dental, tem a escova, tudo você paga imposto. Sim. Tudo embutido ali. Bom, doutor,
Nós vamos chegando ao final do programa aqui. Gostaria de saber se tem mais algum assunto que o senhor gostaria de comentar, que eu não perguntei. O Não, senhor fica à então, eu vontade. acho que com relação às inundações, acho que está bem esclarecido, né? A gente tem várias frentes. Eu acho que eu não comentei de um projeto para Certo. resolver também a questão da drenagem na região do cemitério, Certo. né? Tem um projeto para que essa água deixe de escorrer para a Vinda São Carlos e crie aquela cachoeira lá quando passa por cima No viaduto perto do do João viaduto. Serve. Ali virou uma Exato. cachoeira mesmo. Vira uma É cachoeira. uma loucura. Então, a ideia é conduzir as águas para que elas desçam em direção ao Tijuco, né? E de uma maneira ordenada ali para resolver aquela parte do problema. E tem, que eu estava comentando com você antes, a questão da Washington Luiz ali, né? Perto da Avenida Araraquara ali, da Polícia Rodoviária. As obras já começaram em setembro e o SAAI está fazendo, né, por ordem judicial, né, uma ação civil pública movida pela promotoria para que fosse feita a drenagem ali, Boca de Lobo, Galeria, na região do bairro São João Batista, que não tinha, né? Então, como eu disse, aos pouquinhos, né, a gente foi comendo pelas beiradas, várias iniciativas, porque a solução da inundação não é uma só, né? E eu acho que em 4 anos, né, que eu falei que foi em março de 20 que a gente começou, em 4 anos a gente teve resultados que a gente não teve nos últimos 20 anos, né? Então eu vejo de maneira bastante positiva, apesar de achar que a gente pode e deve avançar muito mais, principalmente nessa questão de investimento, de orçamento, né? Aliás, esses dias eu fui pesquisar jornais antigos, né, jornais de 93, por conta de uma matéria que eu estava escrevendo, e vi lá a matéria estampada: Rubinho promete acabar com as enchentes. Esse assunto já é antigo, né? É muito antigo. É muito antigo. Não, a gente tem fotos históricas aí, né? Década de 20, década de 30, com enchente na região do mercado, né? Verdade. Enfim, a gente brigando com a natureza. É complicado. O Flávio Braguinha diz o seguinte: boa tarde, excelência, doutor Flávio Camoto. Te mandando boa tarde aqui, o Obrigado. Flávio Braguinha. Doutor, nós chegamos ao final, vou deixar seu espaço aí para suas considerações finais aí e já de convidar para uma próxima vez estar aqui presente Eu novamente. agradeço o espaço, não é sempre que a gente consegue vir, né? Mas hoje deu certo. Acho importante a população saber, né, do trabalho que a promotoria desenvolve com relação aos grandes temas, e eu acho que numa próxima oportunidade a gente podia vir falar de lixo, Vamos sim. que eu acho que é um problema ainda maior do que as inundações aqui na cidade, Caramba. né? Eu acho que a O senhor sabe maneira como a gente quanto, trata o o resíduo senhor sabe quanto o São Carlense produz de lixo por dia, mais ou menos, média? Então, a média por pessoa, não só em São Carlos, média, né, mundial, né, de produção de lixo é mais ou menos 1 quilo por dia, Por habitante. por habitante. Então Então, a gente 250 joga toneladas. mais ou menos entre 200 e 250 toneladas por dia. De A lixo gente a manda gente produz. lá pro aterro sanitário. Meu Deus, é uma verdadeira Sendo loucura. que se a gente fizesse compostagem de orgânico, se a gente reciclasse tudo que é reciclável, se a gente fizesse logística reversa de tudo que deveria ser feito, né? Pilha, pneu, lâmpada, eletrônico, remédio e tal, a gente reduziria isso de 30 quilos mês para 6 quilos mês por pessoa. Tá? É 1/5. Então, o que a gente tem que investir mesmo, e essa é uma vontade da promotoria, e vamos cobrar o município, né? Para que a gente tenha compostagem, porque a gente tem lei dizendo que tem que fazer compostagem, né? No mínimo da massa verde que a própria prefeitura produz, né? Com poda, com jardinagem, que é muita coisa. A gente pode usar esse composto para fazer hortas municipais, e aí a gente trabalha não só a questão do terreno baldio ocioso, né, que fica acumulando mosquito de dengue, lixo, incêndio, né? A gente transforma esses terrenos ociosos em horta comunitária, aduba com o composto originário desse processo de compostagem, e a gente pode trabalhar isso ou abastecendo a merenda escolar do bairro, ou trabalhando a questão de segurança alimentar, distribuindo esse alimento para as pessoas mais humildes, né? Isso tem lei municipal, né? Tem uma lei do Azuaite, né? Dessas hortas.
A gente tem esse projeto em andamento com a prefeitura e eu acredito que a gente está avançando bastante. Em breve a gente vai ter pelo menos alguns projetos pilotos de horta comunitária e compostagem. Muito bem, doutor. Muito obrigado pela sua presença aqui, tá? Valeu. Até uma próxima Obrigado. e parabéns pelo seu trabalho. Obrigado. Muito bem, nós vamos chegando ao final de mais um São Carlos Agora Entrevista. Voltaremos aí nos próximos dias com novos entrevistados, com novos programas. Forte abraço a vocês, obrigado pela audiência e até a próxima.